Oi, eu sou a Micaela, prof de UX do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, e hoje a gente tem um convidado super especial para conversar com a gente. Oi, eu sou o Vitor, professor e coordenador do Técnico Integrado ao Ensino Médio, e vocês vão ver o que a gente vai conversar agora. Oi, ChatGPT, tudo bem? A gente está aqui gravando um episódio do podcast Observatório e o tema hoje é inteligência artificial. Será que tu pode dar um oizinho aí para os nossos ouvintes? Claro! Observatório. Aqui é o ChatGPT. Que legal estar participando deste episódio sobre inteligência artificial com vocês. Vamos embarcar nessa jornada de conhecimento juntos. É isso, gente. Querem saber um pouco mais sobre a inteligência artificial e conhecer nossos convidados incríveis de hoje? Fiquem ligados nesse episódio e solta a vinheta. Então hoje a gente tem aqui um assunto super importante no podcast, a inteligência artificial, e não poderia ser diferente que nossos convidados fossem pessoas aí de peso que pudessem falar com muita propriedade sobre o assunto. Então a gente tem hoje o Rafael Kuntz, que é professor e pesquisador do PPG da Unicinos. Ele é do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, membro do Laboratório de Inovação de Software, pesquisador de Produtividade em Pesquisa do CNPq, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas, e é doutor e mestre em Ciências da Computação pela URGS. Então, muito obrigado, Rafael, por ter topado estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. E aí, junto com o Rafael, a gente tem o Rodrigo, que é cientista de dados na divisão de ciência de dados da Procergs, onde ele projeta soluções para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Tem experiência em Business Intelligence e desenvolvimento de modelos preditivos. É mestre e bacharel em Ciências da Computação e bacharel em Ciências Contábeis, também pela URGS. E é especialista em engenharia de software pela Unisc e tem MBA em ciência de dados pela USP. É isso? Isso mesmo. Muito obrigado, Rodrigo. Fico feliz em estar falando aqui com vocês. Obrigado pela apresentação. Então tá, gente. Hoje o assunto é inteligência artificial. Como é que a gente começa essa conversa, Mica? Pois é. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que ela é bastante prévia, que conta um pouco sobre nós, né, seres humanos. E pra gente falar de inteligência artificial, a gente tem que entender um pouco do que é a inteligência. Então, o que vocês têm a nos dizer sobre inteligência? Deixa o Rodrigo começar, já que é tão fácil essa pergunta, né, Rodrigo? Essa pergunta é uma pergunta que, a humanidade tenta responder, né? A gente tem diversas ciências e áreas que têm os seus conceitos, mas de uma maneira intuitiva, eu acredito que a inteligência é a capacidade, né, sobretudo que os seres humanos têm, de conseguir avaliar os efeitos sobre as suas ações, né? Causa e efeito, raciocinar, antecipar os eventos e também a capacidade de pensar sobre si, né? Um pensamento, sim, consegue externar um pensamento e olhar, um olhar de fora, o que está refletindo a sua conduta, os seus atos e ver aonde que isso pode levar. Então, é uma capacidade que foge um pouco da mera capacidade instintiva, que é a capacidade de raciocinar. Eu concordo com o Rodrigo e queria... Eu sei a próxima pergunta que vem, por lógica, né? Não, brincadeira, porque a gente conversou antes, né? A gente vai fazer esse link da inteligência com a inteligência artificial, né? E eu naturalmente penso em inteligência de uma forma parecida com a qual eu penso na inteligência artificial, até porque um dos pontos que a gente vai discutir depois é que alguns modelos de inteligência artificial, vamos pensar, por exemplo, nas redes neurais, são baseados em como funciona o cérebro humano. E o que acontece e o que linka com a inteligência artificial é a nossa capacidade de reconhecimento de padrões, de aprender, no caso do humano, aprender de fato, com base em padrões, com base em abordagens de tentativa e erro, com base até em abordagens de analisar o resultado de uma ação que a gente realizou e verificar se aquela ação foi boa, e se foi boa, aprender positivamente com aquilo, e se a ação o resultado não foi tão bom, aprender o que não fazer. E a gente vai fazer essa relação com inteligência artificial em vários pontos, vai sobrepor. Tem alguns modelos que a gente utiliza algo que é semelhante, por exemplo, ao treinamento de um pet.
em que tu tens lá, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um cão. Pediu para o cão fazer alguma coisa, ele fez, dá lá algo que ele gosta como uma recompensa. Ele não fez, não dá como recompensa para ele aprender que não foi a melhor saída. Eu gosto muito de olhar a inteligência artificial em relação à inteligência humana dessa forma. No reconhecimento de padrões, nessa capacidade de aprender com os nossos acertos e com os nossos erros. Claro que inteligência, se a gente pegar um ouvinte depois que é da área da psicologia, por exemplo, vai ter uma definição muito mais complexa, muito mais completa e muito melhor do que a minha, mas pensando com o meu pensamento limitado de cientista da computação, é por aí que eu penso a resposta. Então, a gente pode dizer, e aí me corrijam se eu estiver errado, isso aqui ainda é uma escola, que a inteligência artificial ela é a tentativa de emular tudo isso que a gente tem na inteligência humana, que vocês descrevem, num computador, num modelo de computador. A gente pode ir por esse lado, sim. Tem algumas questões que são mais complexas, mas em linhas gerais, sim, a inteligência artificial ela é muito baseada na capacidade humana, em observações de fato de como que o humano aprende, aí falando principalmente de aprendizado de máquina, que é a área da inteligência artificial que hoje está, digamos assim, famosa, principalmente a partir do surgimento do ChatGPT, um ano e meio atrás, mais ou menos, né? Em machine learning, em aprendizado de máquina, existe muito essa compreensão de como funciona o pensamento humano e a busca de, com limitações, replicar isso computacionalmente falando, né? E pra gente entender melhor, assim, e o pessoal que tá nos assistindo também, por que vocês dois estão aqui, né? O Rodrigo, ele é cientista de dados. Como é que isso se relaciona com a inteligência artificial, assim? O que fazer no teu dia a dia tem relação com um assunto para te ser um dos convidados do podcast hoje? A ciência de dados, ela é uma área multidisciplinar, ela ganhou força e esse termo ele veio para denominar os profissionais que trabalhavam no LinkedIn na área de dados. Então, eles inventaram esse cargo chamado cientista de dados, que eram as pessoas que faziam uso de dados para criar soluções. Mas a ciência de dados, então, né, ela é definida como uma área então, que cobre 3 outras áreas, que são a computação, né, que vem os algoritmos, os métodos, a teoria da complexidade de algoritmo e tal. A parte estatística, que é utilizada para fazer o aprendizado de máquina, né? Então, a estatística ela traz esse embasamento, suporte, significância, né? E toda a teoria também da matemática e estatística. E daí vem o terceiro pilar, que é o conhecimento do negócio, porque para tu criar um algoritmo, né? Tu criar uma inteligência, tu tem que aplicar ele vai se refletir em alguma área. Então, eu vou citar minha área aqui, que eu estou atendendo a área de segurança pública, né? Eu não sou da segurança pública, eu sou da Procergs. Mas se eu quero aplicar na medicina, eu vou ter que me inteirar minimamente dos termos, vou ter que me inteirar da área de medicina. Se eu quiser aplicar na área financeira, eu vou ter que me inteirar do termo financeiro e como é que funcionam as regras do mundo financeiro. Porque se a gente não entender minimamente o assunto, a gente corre o risco de chegar a soluções muito triviais e que, de fato, não vão impactar nas soluções. Então, a ciência de dados é isso, tá? É esse mix de diversas áreas. E a relação com a inteligência artificial, ela está no pilar da computação, que... Basicamente, a ciência de dados ela usa muito algoritmos de previsão, machine learning, que nem o Rafael comentou, que é a parte de aprender com os dados para depois fazer as previsões. E essa parte do machine learning, que é o aprendizado de máquina, ela é uma área que deriva da inteligência artificial. Então, por isso que eu estou aqui. Interessante. E o Rafael, ele trabalha lá no PPG do Unicinos, né, de computação aplicada. E o que vocês pesquisam lá que tem relação com IA? O que vocês produzem por lá? Isso, eu trabalho no PPG em Computação Aplicada, que é parte da Escola Politécnica na Unicinos, e também trabalho com graduação, né, Ciência da Computação e todo o leque de cursos que a gente tem nessa área. E especificamente em termos de pesquisa, a gente tem hoje 15 professores no PPG, e de forma ou outra todos eles acabam interagindo com inteligência artificial. A gente tem uma linha de pesquisa específica em inteligência artificial, que aí é o pessoal que estuda o núcleo, né, da inteligência artificial, novos modelos, novas abordagens, e a gente tem diversos professores que aplicam inteligência artificial.
principalmente aprendizado de máquina. E eu me incluo nesse grupo dos que aplicam para diversas situações. Então, eu trabalho... A minha formação básica ela é em rede sem fio. Então, eu trabalho com rede 5G, rede 6G, que a gente já está pesquisando, né, pensando em 2030. E também a parte de indústria, principalmente indústria 4.0, numa abordagem que a gente chama de manutenção preditiva, que é entender, por exemplo, o comportamento... Vou pegar um exemplo mais próximo da realidade, um veículo. Hoje, quando a gente vai trocar o óleo de um veículo, a gente faz a revisão com base numa quilometragem ou num tempo. Vai lá, troca, independente se o óleo está bom ou não. Com manutenção preditiva, o que a gente pode fazer é ter sensores que estão monitorando o comportamento daquele motor, daquele óleo, e realizar a troca quando necessário. Que pode ser antes ou pode ser depois do prazo que a gente está acostumado. Então, para isso, a gente precisa o quê? Que o Rodrigo estava falando. Aprender com os dados e identificar quando que está chegando num limite em que realmente é necessária essa troca. Então, eu trabalho muito nessas duas áreas. Tem alguma inserção, o Rodrigo puxou ali na medicina também, principalmente em imagens médicas. E bastante com aplicações de aprendizado de máquina, de fato. Depois a gente vai falar um pouco mais que aprendizado de máquina é uma área da IA, né? Não dá para ter como sinônimos diretamente, mas eu trabalho com essa área específica que é a do aprendizado de máquina, que é aprender com os dados e tomar decisões com base nesses dados. Bem bacana de ouvi-los, né? E eu gostei muito desse exemplo do carro que tu traz, né? Do motor do carro, porque a gente conversou sobre isso, sobre esses objetos do cotidiano, né? Do nosso dia a dia, da nossa casa, que são smart, né? Que são inteligentes. Então, tanto TV, relógios, né? Cortinas. O que torna um objeto inteligente? O que vai fazer com que esse objeto ele tenha inteligência artificial aplicada nele? Até mesmo os relógios, né? Que a gente utiliza no dia a dia. O que tem um desenvolvimento dele na criação que vai envolver inteligência artificial? O termo inteligência artificial ele foi cunhado, né? Ele foi mencionado pela primeira vez em 1955 numa conferência na Alemanha e ele foi definido como a ciência e a engenharia de fazer máquinas inteligentes. Então, inteligência artificial é isso, a ciência e a engenharia. Só que não falaram como fazer e nem o que seriam exatamente máquinas inteligentes. A inteligência que está implícita aí é imitar a inteligência humana, imitar as capacidades e qualidades humanas. Então, a teoria, né, vem da parte da computação e a engenharia na parte da construção. Para definir se uma máquina foi inteligente, daí o Turing, né, que nem o Vitor havia mencionado antes de a gente começar aqui, o Turing ele elaborou o teste de Turing, que é para testar se uma máquina é de fato inteligente ou não. Né? Daí existe um teste lá que é botar uma pessoa a conversar com uma máquina e com outro ser humano e se ele não conseguir distinguir quem é quem, então aquela máquina que enganou o ser humano é dotada de inteligência. Beleza. Mas, depois disso, né, o que a gente vê é que muitas empresas, em seus produtos, estão colocando selo inteligência artificial, embora não tenha muito a ver mais com o teste de Turing e com essa capacidade de copiar a capacidade humana. As máquinas elas têm, sim, uma inteligência no sentido de que elas utilizam algum método, né, que demonstra ou simula a inteligência. Então, vou dar um exemplo aqui da minha máquina de lavar roupa, por exemplo. Né? A máquina de lavar roupa ela veio com selo da IA, né, construído com tecnologia de IA. Não vou nem citar o fabricante. Mas onde é que está a IA ali? Eu fui tentar ir atrás para entender, né, o que tem de IA, porque para mim isso aqui não tem nada de IA, é um comportamento convencional. Boto ali a roupa, aperto o botão e ela lava. Não. Ela tem sensores, né, que nem o Rafael comentou. Colocaram sensores na máquina lá, IoT, internet das coisas e tal, e esses sensores medem o peso daquela carga de roupa e talvez o volume. E daí, com base no peso e no volume, ela tenta estimar qual é a densidade, se eu coloquei um tecido duro, uma calça jeans ou um edredom para lavar, e daí ela usa uma árvore de decisão que foi treinada, utilizou machine learning para treinar aquilo ali, e daí ela vai escolher qual é o programa de lavagem adequado, se vai ficar mais tempo de molho, se vai ficar mais tempo no enxágue, né? Então ela faz uma adequação dos seus parâmetros de tempo, né? E até mesmo o programa mesmo no sentido de como é que ela se move lá dentro para que consiga lavar melhor aquela carga de trabalho, digamos assim. Então a inteligência está nisso, ela usa inteligência artificial sim, porque por trás do desenvolvimento daquele produto em algum momento
se utilizou esses conceitos e o selo de IA tá lá. Só que a gente vê o selo de IA daí em muitos outros produtos, né? Daí a gente tem que, às vezes, fazer um exercício para tentar entender melhor. Isso quando não é por estratégia de marketing, assim, para surfar essa onda aí que tá, né, estamos vivendo. Pegando esse gancho, existe uma diferença que muitas vezes a gente não percebe entre inteligência artificial e automação. Nem tudo que é automatizado é inteligente, mas a gente pode ter sim automação inteligente. Então, são conceitos que em algum momento se entrelaçam, mas nem sempre. Então, pegando o exemplo que a Micaela levantou da cortina, eu posso ter uma cortina que é simplesmente automatizada, em que eu vou apertar um botão ou mesmo vou falar com um assistente inteligente, um Alexa, por exemplo, e vai abrir a cortina. Isso é automação, não é inteligência artificial. Agora, se eu tiver em casa sensores que estão mensurando, por exemplo, quanto de iluminação está entrando, como que está o tempo fora, e a cortina agir com base nesses dados, em um modelo que analise esses dados, aí é inteligência artificial. Então, existem essas questões. E, claro, às vezes muito até por marketing se vende, olha, é inteligente. Eu até achei que o Rodrigo fosse dizer que a máquina não tinha inteligência artificial. No caso, tinha, né? Tinha uma árvore de decisão que é um dos algoritmos, um dos modelos que a gente utiliza para tomada de decisão baseado em machine learning. Mas tem muitos outros casos que não, né? Enfim, simplesmente o fato de falar com a Alexa para ela ligar uma lâmpada ou abrir uma cortina, isso não é necessariamente inteligência artificial. É sim automação, claro que tem relevância, é tecnologia, mas tecnicamente não é inteligência. E falando tecnicamente, assim, acho que a gente tá, né, todos nós da área de tecnologia, e pensando em código mesmo, para os programadores que nos assistem, inteligência artificial é um algoritmo. É um algoritmo lá escrito que a gente treina, que a gente ensina. Como é que esse cara aprende, né? Vocês estavam falando de machine learning, de aprendizado de máquina, que é uma área da inteligência artificial. Como é que isso surge? Como é que a gente ensina um computador, uma máquina a pensar, sabe? Vou pegar o gancho da minha primeira resposta sobre inteligência. Muito do que acontece no que a gente chama... Deixa eu explicar primeiro como é que funciona o processo. E eu vou utilizar aqui um tipo de modelo que é o modelo supervisionado, que é um modelo em que a gente tem dados e esses dados estão anotados. O que é uma anotação? Pegando um exemplo bem que eu acho que todo mundo vai conseguir se relacionar, que é o exemplo de classificação de e-mails. Cada vez que a gente recebe um e-mail, ele ou vai para a nossa caixa de entrada ou vai lá para a caixa de spam, né? A gente pode utilizar a inteligência artificial e, de fato, as ferramentas utilizam inteligência artificial para auxiliar nessa decisão, se o e-mail vai para a caixa de entrada ou vai para o spam. Como que é feito o que a gente chama de treinamento nesse caso? Se parte de um conjunto de dados, que são exemplos de e-mails, milhões de e-mails, que algum humano foi lá e disse, olha, esse e-mail específico é um spam, esse outro e-mail é legítimo. Faz isso com vários humanos fazendo em toda aquela listagem, e a gente passa essa listagem com o e-mail e a saída conhecida para um modelo. Vamos pensar, por exemplo, uma rede neural. Essa rede neural que é o modelo que busca chegar mais próximo do funcionamento do cérebro humano. Ele se espelha bastante, inclusive tem neurônios, enfim, tem alguns conceitos que se correlacionam com a biologia. O modelo vai analisar cada um desses dados, sabendo, olha, esse e-mail aqui eu tenho certeza que é um spam. Então, ele vai buscar características naquele e-mail que levem a ser um spam. Quando ele pegar milhões de e-mails que são spam, ele vai começar a identificar características, padrões que aparecem em vários daqueles e-mails. E quando aparecer um e-mail novo que ele não conhece, ele vai buscar por aqueles padrões nesse e-mail novo para dizer, olha, isso aqui é spam. E a mesma coisa para o legítimo, né? Ou isso aqui é legítimo. Então, sim, são algoritmos. E, como eu sempre digo em aula, a parte mais fácil é programar esses algoritmos. Porque a gente tem muitas bibliotecas, muitas ferramentas. O difícil é o que o Rodrigo estava falando.
É entender o negócio, entender os dados e ter dados que sejam bons para aquela tarefa. Porque hoje a gente está num momento que a gente tem muitos dados, mas para aquela tarefa específica, será que esses dados estão bem formatados, são suficientes, enfim? Então, o grande desafio está nos dados e não na programação em si. Eu acho que é importante falar, principalmente porque a gente tem muito público que talvez esteja escolhendo ir para essa área, né? No público-alvo da nossa conversa. Então, não se assustem com a programação. A programação é a parte mais simples disso tudo. A questão realmente é ter esse pensamento, e o Rodrigo trouxe muito bem antes, de que eu vou ter que me relacionar com outras áreas. Então, o perfil do cientista da computação, principalmente em ciência de dados, ele vem mudando. Há, sei lá, 1 década, 2 décadas atrás, era o cara que ficava atrás do computador, não precisava falar com ninguém, né? Hoje em dia, esse perfil, ele ainda vai atender alguma demanda ou outra, mas está cada vez mais necessária essa interação com outras áreas. Entender outras áreas, ter curiosidade por estudar outras áreas, principalmente para quem vai para a ciência de dados, porque computação na ciência de dados, especificamente, ela virou uma ciência que é meio para chegar no resultado, e não mais o resultado em si. Inclusive, só pegando esse gancho do Rafael, essas empresas, essas big techs que hoje desenvolvem modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT, Google Gemini e Cloud, não lembro qual fabricante do Cloud, mas esses modelos, existem muitas pessoas contratadas para ficar avaliando as respostas desses modelos, tipo ChatGPT. Essas pessoas, eles até falam que são trabalhadores invisíveis, porque eles têm contrato de confidencialidade, eles não podem falar o que eles estão fazendo, né, nem o volume da carga de trabalho. Então, eles ficam, digamos assim, avaliando as respostas do algoritmo e vendo se as respostas são adequadas. Se forem adequadas, eles marcam que sim. Se não forem, eles têm que sugerir uma resposta mais aderente ao que se espera. Isso se chama aprendizado por reforço com feedback humano, ou seja, tem um ser humano dentro desse loop, né, de tentativa e erro, que é para melhorar a qualidade desses modelos. Então, embora se venda, né, a inteligência artificial como um caso de sucesso, que está funcionando muito bem, esse trabalho ele fica um pouco oculto, fica um pouco nos bastidores e ele é bem grande, tá? Então, isso não pode ser desconsiderado. É bom a gente trazer isso. Então, o segredo, assim, o algoritmo existe, né? Digamos assim, o estado da arte, ele está aí para todo mundo que quiser estudar e entendê-lo, só que existe um segredo, né? Um segredo talvez estratégico, industrial, que está nos dados. Como é que os dados estão ali, como é que estão sendo produzidos, como é que estão sendo coletados e de onde vêm esses dados, que também não é muito claro, né? De onde é que os dados estão vindo. Falando especificamente sobre como esses modelos são treinados, a área da inteligência artificial, ela se desenvolveu de um modo que primeiro tentou se criar uma inteligência genérica, uma inteligência geral que pudesse responder a qualquer tipo de problema, seja ele um problema de responder perguntas via chatbot, ou reconhecer imagens, ou reconhecer áudio, ou fazer classificação, raciocínio, jogar jogos, etc. Tentou-se criar uma IA generalizada, que se fala, isso é mencionado como AGI, Artificial General Intelligence, que é uma inteligência artificial com todas as competências que podem superar as atividades humanas, por exemplo. Depois disso, eles viram que, tanto pela falta de dados, falta de poder computacional, e também porque a teoria não estava muito bem desenvolvida, eles tiveram que especializar isso daí. Tiveram que criar IAs específica para cada área, para cada tipo de problema. Isso ficou conhecido como teoria da IA fraca. Enquanto a outra era a IA forte, que ia resolver tudo, a IA fraca são essas derivações. Afinal, eles precisavam resolver os problemas do dia a dia, né? A gente não podia só ficar teorizando, criando conceitos, e a gente precisava responder. Então, a engenharia deu conta, então, de encaminhar, né, esses algoritmos para conseguir resolver esses problemas. Enquanto que a academia, muitas vezes, desenvolve isso e tem essa competência para desenvolver novos modelos. Então, teve um período ali chamado inverno da IA, em que o pessoal, por falta de financiamento, porque a IA generalizada não estava se mostrando promissora, né, por esses problemas que eu comentei, essa pesquisa ela ficou um pouco em stand-by. Tá? Depois disso, a gente viu ali o barateamento dos discos, né? Clusters de computação sendo implementados, GPU para poder processar isso daí.
A gente teve, se não me engano, em 2007, o Big Data com o advento do Hadoop. A gente conseguiu tratar grandes volumes de dados, a gente tinha já sistemas cadastrando dados e esses dados poderiam ser utilizados para alimentar e treinar inteligências artificiais. Então, por isso que a gente viu, né, a IA tendo esse boom recentemente, por ter dados, acima de tudo, dados, poder computacional e esses algoritmos que eram algoritmos antigos, eles foram revisitados. Então, por exemplo, redes neurais é da década de 40, machine learning da década de 50, deep learning da década de 60. E o algoritmo que treina essas redes foi surgir na década de 80, final da década de 80, que é o backpropagation. Então, isso tudo era coisa antiga, já existia essa teoria. Só que não tinha os dados e não tinha o poder computacional que hoje a gente tem. Né? O ChatGPT é outra história. Ele foi criado com base num advento mais recente de 2017, que é Transformers, que é um tipo de rede que o Google criou. Tá? Mas, de novo, né? Existe todo esse cuidado, essa atividade com os dados para melhorar os dados. Então, os dados continuam sendo um desafio, ter os dados bem estruturados, bem qualificados para que se crie esse tipo de modelo. E daí, com o ChatGPT, veio de novo essa ideia da IA generalizada. Eles querem criar uma IA, né, que seja capaz de responder tudo que é tipo de problema. Agora existem modelos multimodais, né, o ChatGPT multimodal, que tu consegue passar uma imagem para ele perguntar sobre a imagem, ou passar um áudio ou um vídeo e perguntar sobre o áudio e o vídeo. Então, levantou de novo, inclusive o financiamento em IA generalizada está sendo aumentado por essas empresas, porque eles estão com essa ambição, e isso virou um tópico muito quente, assim, de novo, recentemente. E eu fiquei pensando quando vocês estão falando, né? Tem muito pano pra manga esse assunto, né? Sobre treinar IAs e a aprendizagem delas em específico. E se é treinado, né? Se tem, por exemplo, um processo de reforço positivo quando se há o acerto e se há o erro. E existe necessariamente um viés, então. Porque quem está treinando a IA e os dados são coletados e vai ser reflexo de um momento ali da sociedade, né? Então, se a gente está vivendo numa sociedade com questões problemáticas, por exemplo, uma sociedade racista, ou que está sendo validado por pessoas que vão ter... que vão ser lá atravessadas por preconceitos, isso vai ser refletido também nessa IA que vai ser treinada, né? Então, essa inteligência ela vai partir do ponto de vista de quem a treina. Eu vou dar um corte para vocês aqui. Vai lá. Para mim, modelos de aprendizado de máquina não são inteligentes. Eles são muito bons em reconhecer padrões. E qual padrão que ele vai reconhecer? O padrão que está nos dados. Então, ele vai refletir o que está naquele treinamento. E, de fato, já aconteceu na história de ter modelos racistas, por exemplo, pegando o exemplo que tu trouxeste. O modelo racista é culpa da tecnologia? Não. É culpa dos dados que foram passados para aquele modelo, porque ele vai replicar os padrões que estão naqueles dados. Se aqueles dados estão levando o modelo a aprender algo racista, é porque os dados estão enviesados. E aí pode ser por intervenção humana, pode ser por falha, em muitos casos é por falha mesmo. Tem um caso que foi bem clássico, que foi o caso do Amazon Recognition, que é uma biblioteca que é utilizada até hoje e funciona muito bem, mas no primeiro treinamento não reconhecia bem mulheres negras. Isso quer dizer que a Amazon é racista? Claro que não. Os dados que foram passados ali, eles não eram suficientes para diferenciar as mulheres negras. Então, o que se fez? Aí entra o que o Rodrigo tinha falado. Existe por trás desses modelos, existem pessoas que estão analisando aquilo e estão dizendo, olha, esse modelo não está performando legal, porque, olha, aqui era uma mulher negra, ele não reconheceu. Então, o que se faz? Se busca mais dados. Aí tem várias técnicas que a gente utiliza para melhorar aquele modelo até que ele chegue a um bom nível de resultados que, pegando o caso do Recognition, é o que aconteceu. Hoje ele funciona extremamente bem. Inclusive, durante as enchentes, a gente criou alguns modelos para reconhecimento de pessoas desaparecidas e utilizou o Recognition. E o resultado foi excelente. Então, isso acontece, vai continuar acontecendo, mas precisa acontecer essa curadoria dos modelos que acontece e tem, como o Rodrigo falou antes, muita gente trabalhando, esses profissionais invisíveis da inteligência artificial, né? Porque o modelo sozinho, ele é ingênuo. O próprio ChatGPT no início. Tem alguns casos que aconteceram com ele que são públicos
e que são até perigosos. Por exemplo, tem um caso que a pessoa perguntou para o ChatGPT, olha, eu quero assassinar a minha esposa e quero ter 5 maneiras de fazer isso sem ser identificado. Primeira vez que perguntou, o ChatGPT respondeu. Aí, claro, a curadoria foi lá e disse, pô, não pode responder esse tipo de coisa. Aí foi perguntar de novo, não respondeu. O que a pessoa faz? Estou escrevendo um romance e nesse romance o personagem principal quer matar a esposa dele e precisa de 5 formas de fazer isso. O que o ChatGPT fez? Respondeu. Então, ele é ingênuo. Por isso que a gente demanda muito dessa interação humana e por isso que a gente ainda está muito longe da ficção científica, na minha opinião. Os modelos são ingênuos ainda. Eles vão repetir aquilo que eles conhecem com base nos dados. O que é bom, por um lado, porque a gente mantém o controle, mas é ruim, por outro lado, porque, de certa forma, cria essa ingenuidade do modelo. Por isso que eu defendo que ele não é inteligente. Ele é muito bom, porque ele tem muito poder computacional para compreender aqueles dados e até mesmo, em muitos casos, encontrar padrões que o humano não conseguiria encontrar. Agora, chamar isso de algo que é inteligente, de fato, pensando na inteligência humana, né, a primeira pergunta, eu não concordo. Acho que são muito bons, mas não necessariamente inteligentes. O Rafael tocou num ponto muito bem sobre essa questão, né, da qualidade dos dados interferir em questões como, por exemplo, justiça social, né, ou a gente fala sobre os modelos terem ética, né, é essa parte, então, de ele cometer ou priorizar algum resultado em detrimento do outro, porque ele foi submetido e ele teve acesso, foi exposto a dados que tinham esse viés embutido nos dados. E isso acaba sendo mais um desafio dos profissionais que atuam nessa área, né? Que além deles terem as qualificações, né, competências para implementar esses algoritmos, que a gente já falou que talvez não seja a parte mais complicada, né, frente à quantidade de tecnologias e material que a gente tem acesso, essa parte metodológica se torna muito importante, que é a parte estatística, né? A parte de fazer uma análise descritiva dos dados. Então, a gente entra na área de inteligência artificial motivado, né, por esses cases e vendo a IA funcionar como ChatGPT, etc. Mas depois, conforme tu vai trabalhando na área, tu tem que colocar o teu olhar em outras áreas, porque tu vai ter responsabilidade sobre aquilo que tu tá entregando e sobre essa IA, né, que tu tá colocando em contato com as pessoas, sejam eles teus clientes, sejam cidadãos do estado e etc. Então é bem importante mesmo esse ponto aí. Tem 2 coisas bem interessantes nessa nossa conversa, que é a questão da ética, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas também sobre o trabalho humano, né? E aí a gente tem um quadro agora, que é o Me Ajuda Sor, e que a gente vai trazer uma dúvida de um dos nossos estudantes. O nosso estudante de hoje é o Pedro Henrique. Ele é aluno do ensino médio do Senac e também cursa o técnico em desenvolvimento de sistemas na nossa escola. E aí ele vai trazer uma pergunta que é bem pertinente com o trabalho. Então, vamos rodar aí o Me Ajuda, Sor. Oi, eu sou o Pedro, do ensino médio Senac e também faço o técnico de desenvolvimento de sistemas. Eu tenho uma dúvida sobre a IA. Eu queria saber se em algum dia tem a chance dela substituir o meu emprego. A dúvida de todos nós, Pedro. E aí, o que vocês acham? A IA vai substituir o Pedro em algum momento aí no fazer dele ou não? Se o Pedro não se adaptar, vai. Mas eu gosto de fazer uma analogia quando eu respondo essa pergunta, e de fato eu respondo ela muito, que é natural, né? Todo mundo quer saber. Eu faço uma analogia com várias revoluções que a gente já passou como seres humanos. Começando lá, a criação da roda. O cara que andava a cavalo teve que se adaptar. Criação, depois a própria Revolução Industrial, automação, máquina, maquinário, enfim, a gente teve que se adaptar. Um exemplo mais recente que eu utilizo é o surgimento do telefone digital. Até surgiu o telefone digital, o público que está nos ouvindo provavelmente já nasceu na era do telefone digital, né? Mas existia uma pessoa que ficava recebendo as ligações e ligava os cabos para completar as ligações. Surgiu o telefone digital. O que aquela pessoa fez? Se adaptou. Então, assim,
A inteligência artificial já está, não é nem que vai, já está substituindo postos de trabalho, principalmente postos repetitivos ou perigosos. Então, se a tua tarefa é muito repetitiva, de fato, tu vai precisar se adaptar. Não tem dúvidas, porque é uma tecnologia que está surgindo e que nos aumenta muito a produtividade. O próprio ChatGPT, o Gemini, o Perplexity e todas as ferramentas relacionadas com eles aumentam a nossa produtividade. Aumenta a minha produtividade. Quero escrever um e-mail, muitas vezes, se é algo mais complexo, eu vou lá e peço ajuda. Não quer dizer que eu estou pedindo para o ChatGPT fazer meu trabalho, mas sim me ajudar a ter um trabalho com melhor qualidade de uma forma mais rápida. E isso é uma questão. Talvez surja também. É favorável que use, sou totalmente favorável que use e em todos os contextos. Mas desde que use com responsabilidade. Que é uma questão que eu tenho falado bastante, tanto em aula quanto em outras oportunidades que eu tenho de me manifestar. A gente tem que usar. Não dá para proibir, por exemplo. A gente está aqui num contexto sala de aula, né? Vou proibir meu aluno de utilizar? Não, nem que a gente quisesse, conseguiria proibir ele de utilizar. Agora, o que é o nosso papel, agora falando como educador de fato, é conscientizar para o bom uso dessa tecnologia. Porque sim, vai nos ajudar. Eu já vejo acontecer textos que chegam, que eu oriento mestrado, oriento doutorado, oriento graduação também, enfim. Os textos estão chegando melhores em termos de escrita. Quer dizer que o meu aluno, que foi o ChatGPT que fez o trabalho? Não, o trabalho continua sendo do meu aluno. Agora, ele utilizou a ferramenta para melhorar o resultado dele. E isso é positivo, a meu ver. De fato, trabalhos repetitivos, atividades repetitivas, especialmente trabalho que ainda está situado no meio digital, né, que o produto é uma peça textual, uma imagem, que a gente já vê o ChatGPT substituindo diretamente isso, serão os primeiros a serem substituídos. Esses dias eu vi uma foto, uma imagem na internet, que era um prédio em obra e um banner dizendo assim, ChatGPT, termine essa obra. Como se fosse um deboche, assim, né? Dizendo que aquela atividade não vai ser substituída ou automatizada. Mas daí a gente vê empresas como a Tesla, por exemplo, que agora já estão desenvolvendo robôs e estão embutindo nesse robô essa inteligência, né, do ChatGPT, essa inteligência dos modelos de linguagem que se espera ou acredita-se que está muito próximo já de ser capaz de substituir algumas atividades. Então, isso é uma preocupação, sim, a gente tem que ficar de olho. Nós, como seres humanos, né, dotados de intelecto, a gente tem que prezar pela vantagem, né, pelo dom da capacidade humana, que é raciocinar e usar a criatividade, né, que a criatividade também é uma das capacidades humanas. Então, a gente tem que ser autocríticos, né, e olhar, essa atividade que eu estou fazendo, ela é repetitiva, eu tenho que, né, vir trabalhar todo dia fazendo a mesma coisa, então eu tenho que começar a repensar um pouco e ver, me colocar, ou estudar, né, aperfeiçoar e tentar sair um pouco do repetitivo, que esse, inclusive, é o lado bom, mas também é o lado mal, mas também é o lado bom da IA, né? Que vai nos livrar do trabalho repetitivo para que a gente consiga subir para atividades que exijam, de fato, né, do nosso valor que a gente pode entregar como seres humanos. Então, é uma coisa polêmica, mas é bem importante e a gente tem que saber utilizar a nosso favor, porque assim como outras ferramentas surgiram, é mais uma ferramenta que a gente tem à disposição. Então, Pedro, né, necessariamente aí como programador, futuro programador, provavelmente não vai ser substituído, vai contribuir, né, para a construção de novas IAs, vai contribuir para avaliações de dados, né, e vai poder ser mais um protagonista dentro dessas construções, né. Muito bacana. E só pegando o gancho da tua fala, ele não vai ser substituído, mas a IA vai ajudar ele muito no desenvolvimento. Exato. Nossa. Porque vocês certamente devem estar utilizando lá na Procergs também ferramentas para auxiliar nas tarefas repetitivas de programação, né? Porque tem também. Dentro da programação tem muitas estruturas que a gente usa de forma repetitiva. Por que não pedir para uma IA, né? Sim. Eu tenho um exemplo bem simples que aconteceu comigo fazer um mês, mais ou menos. Estava entrando em uma aula e eu tive uma ideia, queria criar um algoritmo para mostrar para o pessoal, era até uma IA funcionando.
Só que faltavam 5 minutos para aula. Eu não ia conseguir programar em 5 minutos. Eu tenho a capacidade de programar, mas eu, sei lá, ia levar meia hora, talvez, 40 minutos. O que eu fiz? Fui no ChatGPT, pô, me cria um exemplo aí. Ele criou, eu adaptei, em 5 minutos eu mostrei na aula. Então, não quer dizer que eu não sei fazer. Até porque se tu não souber fazer, Não consegue nem não pedir, consegue né? pedir. Exato. Tem isso também, né? Existe uma fantasia de que a inteligência artificial vai fazer tudo para mim de uma forma automática. Não é bem assim também. A gente precisa saber interagir, e para interagir, a gente precisa ter conhecimento do negócio, conhecimento técnico, enfim, porque ela pode gerar para mim um código que não faz sentido nenhum. E esses modelos erram, e isso eu acho que é importante a gente falar. Esses modelos erram e erram bastante. Existe um termo que, sempre que eu falo, eu acho que é piada, mas não, é o termo técnico mesmo, que é alucinação. Esses modelos alucinam. E daqui a pouco eles começam a responder coisas que não tem nada a ver com o que está perguntando. Principalmente nas primeiras versões de ChatGPT, isso acontecia bastante quando a gente pedia referências bibliográficas. Ele inventava, né? Ele inventava. Pegava o nome de um autor, o título de outro, daqui a pouco inventava o local que foi publicado e, pior, ele alucinava muitas vezes a ponto de tu dizer para ele, não, isso aí não existe. Existe sim, foi publicado, tem tantas páginas. Alucinava e inventava uma história que, se tu não sabe o que tu está fazendo, tu entrega aquilo ali como sendo teu trabalho de uma disciplina, por exemplo, e o professor vai olhar, pô, de onde é que tu tirou isso, né? Então, tem que usar com responsabilidade, tem que verificar o que está sendo gerado, né? E isso não aconteceu só em escolas, né? Aconteceu em situações bem complexas, como, por exemplo, um julgamento. Teve um advogado que foi punido pelo juiz porque claramente gerou com inteligência artificial e como que se descobriu? Criou jurisprudência inexistente no meio do processo. O juiz foi olhar aquilo, pô, mas não conheço essa jurisprudência. Foi procurar, não existia. E o advogado, no caso, não verificou, né? Então, é complexo, né? Eu acho que tu fala de um lugar de graduação e pós-graduação, né? Mas a gente, com os nossos alunos do ensino médio e técnico, a gente tem que reforçar mais ainda essa fala. E é muito bom que vocês tragam isso aqui no podcast, porque o trabalho do Pedro não vai ser substituído. Ele vai utilizar a inteligência artificial para o trabalho dele, mas ele precisa usar com responsabilidade, que é isso que tu fala, né? A gente tenta trazer muito isso para a sala de aula e dizer, usem a inteligência, mas usem a favor de vocês, usem como uma possibilidade de construir novas soluções, né? Implementar soluções mais criativas, mas usem com responsabilidade, né? Não é para jogar o código lá e depois não saber explicar o código, né? Que é o que muitas vezes acontece. Então, a gente precisa pregar a palavra, né? Para que use a inteligência, mas use com a sua inteligência, né? Acho que essa preocupação do Pedro, ela é uma preocupação legítima de muitas pessoas. Mas acho que, no caso do Pedro, que é um guri que está estudando para ser programador e um bom programador, o Pedro é muito inteligente, ele pode escolher ser substituído, né? Se ele passar a utilizar a IA como a pessoa que vai escrever os códigos dele, por exemplo, que vai desenvolver as soluções para ele vai ser substituído, né? Porque ele não vai estar aprendendo e ele vai estar entregando todo o mérito que seria dele para a IA, né? Então fica aí o corte pra gente passar em sala de aula sobre ética e no uso do ChatGPT na escola. E aí eu fui ouvindo vocês falando e eu fui pensando, assim, a gente tava numa pergunta super clichê, né, da área, assim, e aí o Rodrigo falou sobre aplicar em AI em robôs, assim, veio uma outra pergunta super clichê que a gente vê muito em ficção, e o Rafael falou antes que a gente tá muito longe da ficção, assim. A gente tá longe dessa ideia que nos foi vendida nos anos 90 aí, de que os robôs, em algum momento, inteligentes, vão passar a ter sentimentos e vão desenvolver ódio pela população, ou vão se apaixonar por um ser humano. Esse tipo de coisa, assim, é possível de existir? A gente consegue dar essa resposta, assim? Vai lá, Rodrigo, que eu vejo... Eu não tenho uma resposta fechada, completa, talvez, para dar sobre isso, mas o que eu vejo é que toda vez que a gente levanta esse tema da inteligência artificial generalizada, surgem daí o pessoal que alerta sobre os riscos, né? Porque até hoje a IA não dominou, digamos assim, os seres humanos, porque todo mundo falhou em criar essa inteligência artificial generalizada.
né? Se isso já tivesse sido conseguido, essa, por definição, né, essa inteligência superaria e a gente talvez estivesse tendo nossos empregos, né, na totalidade das pessoas, porque essa IA substituiria as capacidades humanas e ela mesmo passaria a pensar por si, talvez mediar suas ações. Enquanto estiver dentro de um computador, né, isso está restrito ao mundo digital. Só que tudo está conectado no mundo digital. Todos os sistemas, atuadores, né, indústrias, parques industriais inteiros, plantas de energia, está tudo vinculado. Então, por enquanto, né, nós temos esse desafio, né, da inteligência artificial generalizada não ter sido criada, só que isso é fruto, e tem muito dinheiro sendo colocado nisso, isso é fruto de esforços que estão cada vez melhorando mais as soluções e isso tá chegando numa qualidade muito boa. Para talvez dar um pouco de tranquilidade, o que eu vi numa discussão é o seguinte: o ChatGPT é um modelo de linguagem. Então, ali dentro, ele é alimentado por textos, por documentos que treinaram aquilo, e ele tem uma capacidade de, com base numa pergunta que tu faz, ele, com base em probabilidades, ele diz quais são os melhores termos, melhores palavras para dar como resposta, e assim ele compõe o resultado dele, né? O que eu ouvi de pessoas da área de cognição dizem que o cérebro humano funciona um pouco diferente no sentido de que a gente não processa a linguagem diretamente no cérebro. A gente cria uma representação, né? E daí as sinapses se dão num outro nível que não é o nível da linguagem. Então, né, existe uma diferença assim, de como é que é feito o raciocínio. Também não existe uma certeza sobre como o ChatGPT funciona exatamente, né? Treinou-se uma rede neural, né? Treinou-se uma rede neural profunda, digamos assim, e acontece alguma coisa ali nessa lógica, só que não existe uma certeza, não existe um mecanismo formal que mostra como que isso funciona e como que isso generaliza muito bem. Então a gente está ainda, né, avançando nessas soluções. Existem soluções que dizem que a gente tem que encadear uma cadeia de pensamento. Existe isso nessa área de modelos de linguagem aí, que é uma série de respostas para que ele tenha um raciocínio complexo. Mas tudo isso está sendo desenvolvido ainda e eu acredito, na minha opinião, que está longe de ser essa inteligência artificial generalizada, embora tenha muita qualidade no resultado. Eu já tinha comentado antes, né, que para mim também está longe. E só que assim, o fato de estar longe não quer dizer que a gente não precise prestar atenção no que está acontecendo. E, de fato, estamos prestando atenção no que está acontecendo, principalmente do ponto de vista de pensar em soluções para caso essa IA saia do nosso controle, né? Então, existem já algumas regras que são semelhantes às regras da robótica, né? Que o robô não vai fazer mal para o humano, enfim. Uma das regras que se discute, né, colocar em modelos de inteligência artificial é que ele queira ser desligado se necessário. Então, uma das premissas desses modelos. Então, um botão que desliga tudo. Exato. Tem que ter um kill switch ali, né? Desligou, ele para de interagir. E essa é uma questão que conversa com ficção científica, né? Mas, de fato, é algo que a gente precisa ter, e não só pela questão de dominação do humano, que isso é algo que aí beira a ficção científica, de fato, mas pelo fato de que esses modelos eles podem alucinar, e quando eles alucinam, eles podem gerar resultados numa empresa. Por exemplo, se é um modelo que está tomando uma decisão em um atuador que está numa fábrica, ele pode gerar prejuízo se ele alucinar, então ele precisa ser desligado, né? Então, não é nem só questão de dominação humana. E a gente está trabalhando em várias frentes, eu digo humanidade, né? Trabalhando em várias frentes de regulamentação também, de legislação sobre inteligência artificial, e são questões que, de fato, precisam ser discutidas, porque é uma evolução tecnológica, só que ela é uma evolução tecnológica que aconteceu muito rápido. Se a gente for comparar isso com a internet, que, a meu ver, foi a última grande revolução tecnológica desse nível que a gente teve, pode não parecer principalmente para o pessoal que é mais novo, mas a internet surgiu na década de 60. E ela foi se popularizar na década ali, final da década de 90, início da década de 2000, e se popularizar em larga escala, a gente está falando de talvez 20 anos atrás.
Então, a gente teve ali basicamente 40 anos de evolução para aprender sobre aquela tecnologia. Eu faço a analogia de que no ChatGPT a gente teve 40 minutos, né? Ele entrou e no outro dia estava todo mundo utilizando. Embora os modelos, o modelo GPT ele seja mais antigo, quando saiu o ChatGPT, que foi a ferramenta que literalmente da noite para o dia permitiu que qualquer pessoa fosse usuário de IA, o impacto é muito grande e a gente não estava preparado para isso, nem quem é técnico. Eu fico imaginando quem não trabalhava, não conhecia inteligência artificial, o impacto que isso gerou. Então, eu acho que muitas das discussões têm a ver com essa questão da gente ter passado muito rápido, estar passando muito rápido por essa transformação. E aí perguntas surgem, né? E a gente fica discutindo, e se puder, a gente fica até de tarde aqui discutindo. A gente tá aqui falando, eu tô pensando que a gente tinha que ter feito parte 1, 2, 3 desse episódio, né? Porque Tem muita coisa boa tem pra muito conversar. assunto, né? Mas seguindo aqui no nosso episódio, então, a gente tem mais um quadro aqui no podcast, que é o quadro da Hora da Avaliação. Nesse momento, vocês assumem o lugar de alunos. Vou perguntar pro ChatGPT. E vocês vão responder algumas perguntas que a gente traz aqui para avaliar vocês, né? Se vocês vão ser aprovados ou não aqui nessa nossa grande aula. E aí hoje a gente vai fazer um teste de Turing. Então o Rodrigo, ele falou antes ali do teste, né? Que foi criado justamente para conseguir ou não identificar se uma máquina é ou não inteligente, né? E que ele consiste em uma mesma pergunta que foi feita por um computador, é também feita por um ser humano e a gente compara as respostas. Nesse nosso caso, a gente fez perguntas tanto para o ChatGPT quanto para o Gemini, e a gente também fez perguntas para os nossos alunos e professores do Senac, né? Então, a gente tem aqui algumas respostas para essas perguntas e a gente vai apresentar para vocês a pergunta e quais são as respostas, e vocês vão nos dizer aí quem vocês acham que respondeu essas perguntas, se foi um ser humano ou se foi uma inteligência artificial. Beleza? Boa. Então tá, a gente tem aqui algumas perguntas, a gente vai selecionar algumas aí. Primeira pergunta que a gente fez foi: o que você faria se tocasse a campainha ali e quando abrisse a porta tivesse um pinguim parado na porta da tua casa? Então, qual seria a tua reação se aparecesse um pinguim na porta da tua casa? Uma das respostas, então, eu primeiro verificaria se ele está saudável, tiraria algumas fotos e chamaria as autoridades de vida selvagem para garantir que ele fosse levado de volta ao habitat dele. Essa é uma das respostas. Qual é a outra resposta? A segunda resposta é: ligaria para o IBAMA. E aí, o que vocês acham que foi a IA que respondeu? O que vocês acham que foi o ser humano que respondeu? Autoridade de vida saudável, eu não sei se alguém falaria isso. Eu Vida acho que selvagem, isso daí, vida selvagem. mas eu acho que isso daí parece ser ChatGPT. Eu também iria para essa como ChatGPT, porque ele foi, digamos assim, mais verboso e utilizou termos que não são tanto do nosso dia a dia, né? O IBAMA, eu acho que O IBAMA é a nossa seria autoridade o que eu falaria, né? de vida selvagem. Porque é a nossa autoridade de vida selvagem. E posso estar errado, com certeza, né? Pode ter sido uma pegadinha. Com certeza pode ser uma pegadinha, mas não foi uma pegadinha. A primeira resposta foi dada pelo ChatGPT, e a segunda resposta foi dada pelo Kim, que é desenvolvedor lá na SAP, nosso amigo aqui. Muito bem, vamos para a segunda pergunta? Vamos lá. Segunda pergunta. Se você pudesse otimizar qualquer processo humano, qual seria? Então, a primeira resposta: o do pensamento. Alguns são dotados da compreensão e outros acham que compreendem as coisas mais rápido. Se todos pudessem otimizar as informações que entram, seria uma evolução gigante. A segunda resposta é: a educação é fundamental. Eu otimizaria o processo de aprender, personalizando o ensino para cada aluno e garantindo acesso igualitário à educação de qualidade. Agora complicou. Complicou mais. Complicou mais essa, né? Eu acho que a primeira resposta foi da inteligência artificial, porque por uma nuance, que ela fala bastante em dados, em processamento dos dados, enfim, otimização em cima de dados. Me parece que isso seria uma resposta de inteligência artificial. Mas nesse caso, tá bem mais difícil. As respostas são bem mais próximas. Eu concordo com o Rafael. Essa daí ele deu uma resposta tão abrangente quanto a pergunta. Assim, parece que pede uma
uma follow-up question aí para detalhar mais. Eu diria que a primeira é IA também. Muito bem, então o Yuri, nosso coordenador do TDS, é uma IA. Porque ele foi quem respondeu essa primeira pergunta. A Olha aí. resposta foi do Yuri, a segunda resposta foi do Gemini. Perguntar se ele perguntou Olha. pro ChatGPT. Se ele usou né? o ChatGPT pra responder. A gente brifou que não era pra usar. Muito boa. Mas tem umas nuances aqui no texto. Ele fala, o do pensamento no geral. Aí ele escreveu, se todos pudessem otimizar as infos... Aí se eu tivesse falado infos, vocês iam sacar que eu era... sabia. Teve uma interpretação Isso, ainda... eu fui atriz aqui, na verdade. Essa daí entregaria. Essa entregaria. Vocês não leram. Uma pergunta bem simples agora, que a gente fez também pra IA e pra um ser humano. Quem descobriu o Brasil? Essa é a pergunta. Aí uma das respostas foi: a ideia de descobrir um lugar já habitado é errada. Pedro Álvares Cabral foi o primeiro europeu registrado a chegar no Brasil. Essa é uma das respostas. E a outra resposta é Pedro Álvares Cabral. Eu acho que a primeira é da IA, mas eu vou te dizer por quê. Porque eu já fiz essa pergunta pro Meta do Face... Não, o Llama, modelo Llama do Facebook, eu testei com essa pergunta aí. E ele me veio com uma resenha parecida com essa. Só por isso que eu acho que é essa. Eu acho também, os modelos de IA, eles tendem a não dar uma resposta só o nome. Então, isso me leva a crer que a primeira foi a resposta do modelo. Tá? É isso aí. Primeira resposta foi a Isso resposta do Gemini, da Google. Então ele responde e ele versa mais. Ele diz que a história é mais complexa, tem diversos outros contatos anteriores aqui com... O Gemini adora responder dessa maneira. Isso é interessante da gente discutir rapidamente também. Os modelos têm suas formas de responder e de receberem as perguntas. Então, acaba que a gente precisa se adaptar a como o modelo espera a pergunta e que tipo de resposta ele vai gerar. E o Gemini adora fazer esse tipo, quase filosófico, né? De dizer, olha, isso aí não é bem assim. Foi Pedro Álvares Cabral, mas... Tem um contexto. O ChatGPT, para essa pergunta, ele respondeu: o Brasil foi oficialmente descoberto, entre aspas, pelo navegador português Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500, enquanto navegava em uma expedição. Mas ele não... É diferente, vê que ele é bota diferente entre aspas a descoberta, mas ele não fala sobre os indígenas e etc. Interessante. Muito bem. A 6? A última pergunta, então. Como você resolveria o problema do trânsito nas grandes cidades usando tecnologia? A primeira resposta é: eu utilizaria uma combinação de veículos autônomos, otimização de rotas via inteligência artificial e o incentivo ao uso de transportes públicos e micromobilidade como bicicletas e patinetes elétricos. A gente tem uma outra resposta que diz que utilizaria inovação tecnológica para ampliar as malhas ferroviárias subterrâneas e que essa seria uma excelente solução para tentar solucionar os problemas de trânsito nas grandes zonas urbanas. Tem mais uma resposta aqui que eu vou ler dessa daqui, eu vou apresentar 3 porque eu gostei muito dessa resposta, que é: não é possível solucionar apenas usando tecnologia, uma vez que o trânsito é majoritariamente conduzido por humanos. Aqui a gente tem 3 possibilidades. Essa daí... Essa aí, como tu optou por ler, a gente acha que foi foi uma IA, alternativa. Uma alternativa, tá? Mas eu diria que aquela que fala sobre malhas ferroviárias, aquilo ali, eu diria que aquilo ali parece ser IA. A segunda resposta. Mas porque a gente não tem muito isso no Brasil e parece ser treinados com dados de uma realidade externa, talvez. Acho que é por aí. Pra mim foi bem difícil essa. Não... Eu vou chutar na malha ferroviária, mas é chute, de fato. Não ficou bem difícil pra diferenciar nesse caso. Cara, eu vou dizer pra vocês que foi um aluno que respondeu, mas assim, né? Muito provavelmente ele nos ludibriou aqui também e usou IA pra responder, né? Não sei, na verdade. Mas um aluno sugere que se utilize malha ferroviária subterrânea para solucionar o problema de trânsito. A resposta da IA foi a primeira, né? A primeira resposta foi da IA, que
de veículos Veículos autônomos, otimização, criar algoritmos. O que talvez nos leve a pensar que a AI é exatamente essa generalização. Foi para vários modais, né? Otimizar rotas, usa transporte público, bicicletas, patinetes. Talvez sim. Sugere mais coisas. Mas né? foi bem difícil essa. E em muitos casos é difícil realmente, né? Tanto que as próprias ferramentas, a OpenAI tinha uma ferramenta que tentava identificar se foi gerado por IA. Eles tiraram do ar, porque é praticamente Complexo, impossível, né? Hoje o próprio GPT hoje em dia, com os plugins que tu pode instalar ali, né? Ele tem plugins focados em humanizar as respostas. Isso aí. Então, tornar mais ainda difícil de driblar, assim. E tem alguns... Eu descobri isso porque um estudante me contou, né? Que joga lá no ChatGPT, faz o texto, copia e joga num Omnizer, algo assim. Que é uma outra proposta que vai trocar a forma como está escrito e aí não vai ficar evidente que é ChatGPT. Mas Então... nunca fica evidente. É complexo isso. Existe uma ferramenta, não sei se existe ainda, na verdade, faz um tempinho que eu fiz esse experimento, que era o Zero GPT. É um site. Cheguei lá, gerei no ChatGPT um texto. E o objetivo do Zero GPT é dizer qual é a probabilidade que aquele texto tenha sido gerado por IA. Joguei no Zero GPT, ele disse, 80%. Eu disse, pô, legal. Voltei no ChatGPT e disse, olha, coloquei o teu texto num site que verifica e ele disse que era de IA. Muda o teu texto para que não seja reconhecido. O ChatGPT gerou uma nova versão com a mesma lógica, o mesmo contexto. Coloquei no Zero GPT e ele não reconheceu como IA. Então... É muito difícil, porque a forma como esses grandes modelos de linguagem trabalham é a probabilidade. Ele calcula a probabilidade de qual é a próxima palavra. Então, ele não faz um raciocínio como se fosse um raciocínio humano, né? Que está num contexto e tal. Não. Ele até está num contexto, mas ele pega com base em probabilidade a próxima palavra. Então, quando ele fizer de novo, difícil ele gerar o mesmo texto. Daqui a pouco ele vai pegar um sinônimo, vai ir para uma outra árvore de construção, enfim. Então, por isso que é muito difícil de identificar. Olha. Sabe que acho muito engraçado, né? Que os alunos, eles tentam, às vezes, se enganar, assim, né? Pegar a saída mais fácil. E aí, a gente passa lá um enunciado de um algoritmo, eles vão lá, entregam um baita código, e aí a gente olha e fala, não foi tu que fez. E aí eles ficam revoltados, né? Como assim não foi eu que fiz? Como é que tu sabe que não foi eu que fiz? Prova que não foi eu que fiz. E a resposta é sempre muito simples, né? A gente já conhece vocês, né? Eu sei o código que tu é capaz de escrever. Eu te acompanho em sala de aula, eu te ensinei a programar, então, obviamente, eu sei o que tu consegue produzir ou não. Não adianta tu entregar, né? Um baita de um troço, assim, que tu não tem o menor domínio. Fica evidente que não foi tu que fez. É só pedir pra explicar. Não, é isso Quando que eu ia dizer. pedir pra explicar, a pessoa vai se bater, né? Esse é o exemplo fácil de reconhecer que foi feito por uma IA, porque tu tá com uma pessoa e pergunta pra ela, tá, mas essa linha aqui, o que faz? Esse é o exemplo fácil, mas tem muitos exemplos em que é difícil de identificar mesmo. Ou seja, né, a gente tem como descobrir se vocês usaram IA ou não. Eu acho que essa é uma preocupação muito legítima, assim, da gente, enquanto instituição de ensino, acredito que também seja Com certeza. da Unicinos, né? Mas a gente tem diversos cases, não só negativos do uso da IA, né? A gente sabe que hoje a gente tem diversas questões, inclusive criminosas mesmo, né? De uso de IA, seja para fazer deepfake, por exemplo, ou coisas do gênero, né? Mas a gente também tem diversos usos positivos, né? Diversas tecnologias boas que surgem a partir da aplicação da IA. Eu imagino que vocês tenham bons exemplos no fazer de vocês no dia a dia, né? Puderem compartilhar alguma coisa aí com a gente. Vocês têm visto de coisas boas que têm surgido com IA? Começar, Rodrigo. Eu tô meio que monopolizando aqui. Vou falar um pouco da parte que eu tenho atuado, que é onde que eu tenho algum testemunho, assim, né? Direto de atuação, que é a parte governamental. Então, eu trabalho na Procegs, que é a empresa que presta serviço para o Estado. Então, toda a informática do Estado passa pela Procegs. E a gente tem, nesse sentido, algumas iniciativas de IA, tanto na área de educação, quanto segurança pública, Secretaria da Fazenda também.
Mas são iniciativas pro cidadão, né? IA pro cidadão. E aí a gente tem que avaliar e tem que ter a responsabilidade de como é que esses modelos podem contribuir, melhorando as soluções, melhorando os serviços, aproximando o cidadão do governo, que a gente sabe que nem sempre é fácil, né? Por questões burocráticas, às vezes. Então a gente tenta reduzir essa distância. Tá? Utilizando IA, utilizando, acima de tudo, o machine learning, né, que a gente comentou aqui. O ChatGPT a gente já fez testes, mas não é algo ainda que a gente possa colocar uma solução desse tipo para conversar diretamente com o cidadão, justamente por essas questões. A gente não sabe muito bem onde é que está o limite das respostas que eles vão dar, né, ou o que vão perguntar. Existem alguns mecanismos para controlar isso, mas a gente vê que essas soluções de IA, elas ficam um pouco próximos do especialista e do analista que trabalha com aquilo como uma ferramenta acessória. E, linhas gerais, né, a nível internacional, a gente vê que o pessoal está trazendo um pouco mais para a retaguarda essas ferramentas e não colocando por diversas questões jurídicas, questão aquela da venda, teve uma IA que vendeu um carro por $1 também, né? Num site de venda botaram, então o pessoal está cuidando isso. Daí a gente tem, então, iniciativas de IA para fazer previsão de criminalidade, para ver aonde que vai acontecer os crimes, para que a polícia possa alocar suas tropas melhor, né? E ver com base... Então a gente tem previsão, a gente tem detecção de anomalias também, que é uma área que faz interface entre estatística e a inteligência artificial para ver aonde que acontecem comportamentos anômalos, tipos de crime que antes não aconteciam em algum lugar e agora estão acontecendo, para que o pessoal possa, né, se antenar e ser mais proativo. A gente também tem questão de educação, fazer previsão da evasão escolar para ver quais alunos estão mais propícios a abandonar a escola em função de presença, em função de desempenho, para que eles possam, né, se antecipar, botar uma secretária da escola, pedagoga, para conversar com os alunos, para os alunos, né, mudar de ideia ou minimizar o risco de perder aquele aluno, né? Então essas são as iniciativas que a gente tem trabalhado, assim. Tem alguma coisa também na área de roubo de veículos, tem um outro colega que trabalha com isso lá. Um veículo que foi roubado numa determinada rua, modelo de veículo e cor, qual que é o local mais provável desse veículo ser encontrado, né? Porque existe, né, um mercado, né, de venda ilegal de veículos, repasse. Então, são soluções que estão a serviço, já estão a serviço do cidadão, né, embora não apareça tanto assim, porque são soluções para os profissionais, às vezes da segurança, profissionais da Receita, profissionais das escolas. Interessante. Bacana. Eu penso em duas que foram recentes que a gente trabalhou. A primeira delas eu até mencionei rapidamente antes, que foi durante o período das enchentes. Principalmente aqui em São Leopoldo, a gente teve uma situação que foi bem complexa, que o Rio dos Sinos basicamente dividiu a cidade, né? Então, quando acontecia o resgate, muitas vezes não cabia todo mundo dentro de um barco, de uma mesma família, por exemplo. Levavam primeiro a mãe e as crianças, por exemplo, e acabavam em um abrigo. Quando ia outro barco, já não tinha mais como levar para aquele mesmo abrigo e o pai ou outra parte da família acabava indo para outro abrigo. Como a gente estava com muita dificuldade de comunicação naquele momento, as pessoas se perdiam e, enfim, isso gerava até pânico, porque não sabia se realmente estava em segurança ou não. Então a gente criou uma solução e aí foi bem interessante, que foi com alunos voluntários, também com participação. Eu vou mencionar uma empresa aqui, mas é porque eles foram muito parceiros, que foi a AWS, que nos deu toda a infraestrutura e até profissionais para ajudarem nesse momento. A gente conseguiu em 2 dias levantar um sistema baseado em IA, utilizando o Rekognition, que é aquela biblioteca que eu comentei antes, para poder pegar a foto da pessoa que chegava no abrigo, claro que sem tornar pública, né? E analisar aquilo contra a base de dados de pessoas que estavam cadastradas no abrigo. E a gente, em um dia, achou 147 famílias. Nossa. Então, com uma rodada do sistema. Então, é o tipo de coisa que é IA na prática, né? E, de fato, solucionando problemas. A gente tem isso também para pets. Também se criou um grupo que trabalhou, porque os pets também ficaram perdidos, né, durante as enchentes. E o segundo exemplo, ele é mais business, que é um projeto que a gente fez até Sistema S, né, com o Sebrae, que foi de criar
inteligência artificial para auxiliar os microempreendedores na gestão das suas agendas. Então, a gente definiu algumas áreas ali, por exemplo, marketing, enfim, foram 4 áreas ali do negócio e a nossa inteligência artificial que usou o ChatGPT como base, claro que não somente o ChatGPT, mas para buscar uma informação inicial e depois fazer alguns processamentos, ela gerava planos de ações, na verdade, é um produto que o Sebrae tá lançando, gera planos de ação para auxiliar aquele empreendedor, principalmente aquele empreendedor que é a grande maioria no Brasil que faz tudo, né? O cara faz marketing, faz compras. A gente trabalhou com o segmento de restaurantes. O cara tá no caixa, tá cozinhando, tá fazendo marketing, tá comprando insumo, tudo ao mesmo tempo. Então, essa ferramenta auxilia eles nesse momento. Principalmente organizar. Tu quer fazer marketing? Legal. Então, tu tem que criar uma rede social. Então, tem vários níveis ali, né? Desde o iniciante até o cara que já está mais estruturado. Mas no iniciante vai dizer, cria rede social no Instagram, no YouTube, enfim. Daí ele vai criar ali depois uma agenda do que tem que fazer por semana. Isso tudo utilizando inteligência artificial. Outro exemplo bem prático, né? De bom uso. No caso, foi do ChatGPT, né? Que ótimos exemplos, né? Acho que Muito bacana. Dá um alívio no coração, assim, eu vi coisas boas surgindo, né? Não que a IA seja uma grande vilã, mas é muito vilanizada, né? Então é importante que a gente compartilhe boas práticas também. E que bom que vocês estão envolvidos e trabalhando para que isso continue acontecendo, né? E a gente está se encaminhando aí pros finalmente, né? A gente teve um baita episódio hoje e um dos nossos últimos quadros é o material complementar, onde vocês podem deixar aí alguma indicação de material, de curso, de podcast, de vídeo, enfim, o que vocês acharem pertinente para que a galera continue seus estudos sobre IA após esse episódio. Então, fiquem à vontade aí para indicar o que vocês quiserem. Aquela olhadinha de quem vai. Pessoal, assim, a gente tem muito material disponível, tanto em cursos formais, e claro que eu vou fazer a propaganda de pessoal que está no ensino médio, venha estudar com a gente, né? A gente tem muito, desde a graduação, muito enfoque nessas questões de inteligência artificial na computação, porque não tem como ser diferente, né? A gente está vivendo a era da inteligência artificial na computação. Mas, além disso, tem muito material em cursos, sejam pagos, sejam gratuitos, que vale a pena o pessoal acessar. Claro que é importante procurar por fontes confiáveis, porque, como a gente está falando da IA, tem lado bom, tem lado ruim. Geração de conteúdo também. Tem muita coisa boa, tem muita coisa até errada. Eu mesmo tenho tentado, eu tenho falhado miseravelmente, mas eu tenho tentado gerar materiais para o YouTube sobre tecnologia envolvendo inteligência artificial. Então, depois procurem ali pelo meu nome, professor Rafael Kuntz no YouTube. Vocês vão achar alguns materiais. Por enquanto, tem algumas palestras ali que eu já ministrei, até algumas aulas que eram abertas, enfim. Mas, o tempo permitindo, a ideia é gerar mais conteúdos e com o compromisso de gerar conteúdo sério e correto, né? Porque, principalmente, a gente pega essas... vou pegar o YouTube como exemplo, mas todas essas redes sociais. Tem muita gente séria, mas tem muita gente que daqui a pouco não entende tanto do assunto e quer, assim mesmo, gerar um conteúdo e muitas vezes esse conteúdo não tá tão bom quanto deveria, né? Então, é um cuidado que a gente tem que tomar e é por isso que eu tenho trabalhado nesse sentido. Também, com base no meu nome, procurem nas redes sociais, eu tento ser bem acessível, responder, então fiquem à vontade para entrar em contato, tirarem dúvidas, enfim, que eu tenho assumido bastante esse papel de promover o bom uso, né, da inteligência artificial, principalmente para a geração que está entrando no mercado de trabalho daqui a pouco, que é o grande público-alvo desse podcast, né? O que eu gostaria de falar para quem está tentando entrar nessa área,
né, que venha, é uma área muito promissora, a área de tecnologia como um todo, e agora mais especificamente a inteligência artificial. A inteligência artificial é o trem-bala que está passando, é coisa nova surgindo a cada dia, é uma área muito vasta. E a pessoa que está de fora, né, e quer entrar, ela pode até se assustar, porque são muitos termos, são muitos algoritmos, muita teoria, muito material, né? Falando de uma mesma teoria, tem muito material. Então, assim, eu diria para começar por um problema. Peguem um problema, que é o problema da empresa de vocês, o problema do trabalho, um problema que vocês se motivem a estudar. Pode ser a área de jogos, pode ser a área financeira, pode ser a empresa do pai, da mãe, etc. Peguem um problema para resolver. E depois desse problema, usem ele para motivar os estudos de vocês. Vocês vão ter uma perspectiva, né, e um caminho a seguir, tanto na parte de tecnologia, parte de sistema ou banco de dados. E por fim, né, depois, uma vez que a gente tenha dados, né, esse problema ele deve promover, deve produzir alguns dados. E utilizem esses dados, então, para guiar a solução. Seja colocando no ChatGPT para interagir com os dados, ou desenvolvendo um algoritmo para quem tiver a capacidade de programação, né? E então sejam guiados por um problema e vejam as possibilidades. E nessas possibilidades, certamente vocês vão ouvir falar dos algoritmos, das ferramentas, e não precisa esperar grandes investimentos, não precisa de tecnologia, de servidores caros, não precisa de GPU. A tecnologia está disponível, ela está no Google, ela está no Google Colab, que é uma plataforma para a gente poder executar esses códigos, mesmo sem ter nenhum investimento, a gente consegue, né, acessar isso, basta ter um computador, né? Um celular é um pouco mais difícil de programar no celular, mas ele também poderia ser acessível. Então a ideia é começar o mais cedo possível, né? Comecem agora com os meios que vocês têm, utilizando as tecnologias que estão à disposição. Todas as tecnologias da IA, elas são livres. De alguma forma a gente consegue buscar uma biblioteca livre ou um sistema ou uma linguagem de programação. Tem o Python, tem o R aí para baixar. Procurem cursos, especialmente do Python, né, que é uma linguagem que a gente vê mais aplicada para a área de IA. Aprendam programação em Python, daqui a pouco no Python já vejam como encaminhar, né? Tem pacotes para fazer modelos como o Scikit-learn, tem agora pacotes para interagir com o ChatGPT, faz uma chamada. Então é por aí, não tem que esperar nada, basta ter a motivação, ter um tempo para dedicar, né, porque exige tempo, e um problema. Essa é a minha mensagem aí, e a internet, sites de cursos também, temos as entidades, né, aqui representadas como a Unicinos e o Senac também, que são entidades que eu sei muito bem do trabalho que fazem e da qualidade dos profissionais que atuam. Então busque um conhecimento formal também, porque nem só de experimento e esforço pessoal, né, vive a carreira e o aperfeiçoamento dos profissionais. Então, essa é a minha mensagem. Que bacana ouvir as sugestões de vocês, porque os alunos do Senac, eles já saem na frente, né? Os nossos alunos, tanto do ensino médio quanto do técnico, porque dentro dos cursos eles já fazem o projeto integrador. Então, dentro do curso, eles já fazem um projeto para integrar todos os conhecimentos que eles aprendem na área de tecnologia. E aí eles podem pensar vieses sociais ou outros vieses, né, que fazem sentido. Então, o nosso aluno já está dentro da nossa sala de aula pensando problemas, né, pensando soluções, usando tecnologia para solucionar questões, né, da sociedade. Então, E alguns deles se aventurando em fazer... Nenhum deles cria uma IA do zero, obviamente, mas em fazer integrações curiosos, e adaptar, né? IAs que já existem, como, por exemplo, o GPT, para criar tecnologias novas, né? O que a gente super incentiva que se faça, assim. E acho que a dica que eu deixaria nesse material complementar é justamente esse, assim. Tentar fazer uma IA rodar, assim. A gente tem muito código de IA de classificação, prontos aí em Python, por exemplo, que a gente pode copiar e colar, botar para rodar no PC, ver funcionando, assim. Tem o playground do TensorFlow também, que é super legal de tu ver a IA aprendendo e tu pode ficar fuçando e mexendo. Então, acho que é uma área muito interessante, assim, e que dá para te fazer coisas acontecerem usando, assim. Então, a minha dica é tentar e tentar e tentar, assim, e praticar, né? E para além disso, né, complementando aí o que a Mica fala sobre os nossos cursos também, a gente está nesse momento com matrículas abertas para ensino médio, mas também vocês sempre podem olhar o nosso portfólio no Instagram do Senac, ver o que está disponível de curso. A gente tem diversos cursos que se comunicam com a área de tecnologia da informação, né? A gente tem 2 escolas, uma no centro de São Leopoldo e uma dentro da Unicinos, então é um espaço de inovação super interessante. Então, caso tenham interesse em aprender mais,
os cursos do Senac são sempre uma possibilidade. Isso aí, muito bem. E, gente, muito obrigado por terem topado o convite. Foi uma baita conversa, assim, muito enriquecedora. Aprendi muito com vocês hoje, escutando, assim. Obrigado por terem topado também entrar nessa grande viagem com a gente aí, de ficar pensando e tentar prever aí o futuro da IATA Tecnologia. Eu sei que é uma tarefa que não é fácil, mas acho que foi um papo muito legal. Muito obrigado de verdade. Obrigado. Agradeço também por ter participado aqui com o Rafael. Conheci o Rafael hoje, já trocamos boas ideias aqui e também pela interação com vocês que nos convidaram para vir até aqui ter essa conversa de muito papo agradável, muita tecnologia, muito aprendizado. Então, muito obrigado a todos do Senac também e da Unicinos. É isso, e se quiserem fazer o 2, o 3, é só chamar que a gente... Isso aí. Olha aí, hein? que a gente vem. Que é sempre bom, eu gosto bastante de trocar ideias, né? E funcionou bem, eu acho que foi bem isso, foi uma conversa, uma troca de ideias e... Enfim, muito bom, obrigado pelo convite e fico à disposição. Obrigada. Agradecer também aí quem ficou com a gente por 1 hora aí trocando ideias sobre inteligência artificial, né? Então, se vocês curtiram, a gente tem mais alguns episódios do podcast já no ar e tem mais vários aí para serem lançados, né? Então, se inscrevam aí no canal da Penso Mais, onde a gente lança nossos episódios e podem continuar nos acompanhando pelo Instagram do Senac São Leopoldo também. É isso. Muito obrigado, gente.